2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vem no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Aposto que você já ouviu essa musiquinha pelo seu professor de matemática e se não ouviu ainda vai ouvir. Agora, onde que isso ajuda a gente na matemática? Fala aí, pessoal. Já vou avisando para vocês que eu não sei tocar teclado, hein? Isso aí foi uma estratégia que eu arrumei para poder ensinar vocês aí a tabela dos ângulos notáveis, tá bom? Vou ensinar para vocês agora como monta, né? De acordo com a musiquinha que a gente acabou aí de ouvir, tá bom? Primeiro a gente vai colocar seno, cosseno e tangente e depois os ângulos notáveis, né? Que é o de 30, 45 e 60. Então fica assim, ó. Seno, você pode usar as siglas cosseno e tangente. E aí você coloca 30, 45 e 60 graus. E aí vem o primeiro trecho da música, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então a gente vai colocar nessa ordem, ó. 1, 2, 3 na reta do seno e na reta do cosseno 3, 2, 1. Aí depois vem tudo sobre 2. Esse tudo sobre 2 é o denominador, tá bom? Você vai colocar o denominador em todos eles, ó. A raiz vem no 3 e também no 2. Essa raiz é nos numeradores, tá bom? A gente não vai colocar raiz em 1 porque a raiz de 1 é o próprio 1, tá? Então a gente só coloca raiz no 3 e no 2 dos numeradores. Então seno e cosseno já está montado. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então aqui é uma forma mais prática, né, de você conseguir montar essa tabela, que com o tempo vocês vão perceber que vai ser fácil de memorizar. Por exemplo, o seno de 45 e o cosseno de 45 graus assumem o mesmo valor, né? Ambos são raiz de 2 sobre 2. Então com o tempo a gente vai ficando familiarizado com esses numerozinhos, tá bom? Eles aparecem em diversas questões aí de seno, cosseno e tangente, né? Onde o enunciado não dá pra gente esses valores, né? Porque ele já assume que a gente sabe montar a tabela e sabe encontrar os resultados, tá bom? Agora, todos esses valores aqui, né? Eles têm explicação, eles têm uma demonstração por que vale, né? Por exemplo, o seno de 30 vale meio. Por quê? Vamos ver por que isso acontece? Vem comigo. Bom, o ângulo de 45 graus, tanto o seno, cosseno e a tangente podem ser obtidos através do quadrado. A gente sabe que o quadrado é um polígono aí que tem todos os seus lados iguais, né? Aqui eu mencionei como L. Ele tem os seus 4 ângulos retos, né? E a sua diagonal faz papel de bissetriz. Então o ângulo de 90 graus, quando é cortado ao meio, né? Vira 45 graus. Por isso eu destaquei ele aqui. Então vamos calcular o seno, cosseno e a tangente para descobrir quais valores são. Ó, o seno de 45. O seno, nós sabemos que é dado por cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto, quem faz o papel é o lado. E a minha hipotenusa é a diagonal, que a gente sabe que diagonal de quadrado é L raiz de 2. Bom, aqui eu posso simplificar. L dividido por L dá 1. Então vai ficar 1 sobre raiz de 2. E aí, racionalizando, né, por raiz de 2, eu vou ter que 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4, que dá 2. Então já achamos o primeiro lá da nossa tabela. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 vai ser cateto adjacente, que é o lado, sobre a minha hipotenusa. Observem que é o mesmo caso que a gente acabou de resolver aqui no seno. Então vai dar o mesmo resultado. Raiz de 2 sobre 2. E a tangente? A tangente de 45 é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto é o L, cateto adjacente é o L também.
L dividido por L dá 1. Por isso que a tangente de 45 é 1. Lembrando também que a tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Então, se eu dividisse raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, né, um algarismo dividido por ele mesmo sempre dá 1, tá bom? Então, assim a gente consegue demonstrar o de 45 graus. Os ângulos de 30 e 60 graus são obtidos através do triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele que tem todos os seus lados congruentes, né? Então, todos os seus lados têm a mesma medida. Então, aqui eu sinalizei por L. A altura, ela vem e divide o lado ao meio. Então, é por isso que eu coloquei L sobre 2, porque é a metade do lado. A altura, a gente encontra por Pitágoras. A altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, tá bom? O ângulo aqui, que a altura forma, é sempre perpendicular, então é 90 graus, né? E eu tenho que o ângulo da base é 60 graus, porque o triângulo equilátero, todos os seus ângulos medem 60 graus, tá? Esse e o superior. E aqui, como a altura faz o papel de bissetriz, divide em duas partes de 30 graus. Por isso que esse ângulozinho aqui vale 30. Agora a gente vai calcular seno, cosseno e tangente de cada ângulo em específico, tá bom? Vamos começar pelo de 30 graus. Então vai ficar, ó, o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto. Quem faz o papel de cateto oposto? L sobre 2, sobre a hipotenusa, que é L. Quando a gente faz divisão, a gente sabe que repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, L fica 1 sobre L. Então, olha o que a gente pode fazer. Simplificar. E aí, eu tenho que o meu seno de 30 é igual a meio, né? 1 sobre 2. O meu cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus. Cateto adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2, sobre a minha hipotenusa, que é L. Então, é o mesmo caso que a gente fez aqui, ó. No seno, a gente pode cancelar, cortar o L, já que L dividido por L dá 1. Então, se a gente cortar aqui, ó, o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 30 é meio e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. A tangente de 30 graus é o cateto oposto, que é L raiz de L sobre 2, sobre o cateto adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2. E aí, pela divisão, né, a gente sabe que repete o primeiro, L sobre 2, e multiplica pelo inverso do segundo, 2 sobre L raiz de 3. E aí a gente corta o L com L, o 2 dividido por 2 também dá 1, né? Então vai ficar 1 sobre raiz de 3. Que racionalizando, ou seja, multiplicando, né, em cima e embaixo por raiz de 3, fica raiz de 3 sobre 3. Então é por isso que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Agora vamos ver com relação ao ângulo de 60 graus. No ângulo de 60 graus, nós vamos usar o mesmo triângulo, tá bom? Só que agora a gente vai trabalhar com relação a esse ângulo aqui de baixo. Seno de 60. Cateto oposto, que é L raiz de 3 sobre 2, sobre a minha hipotenusa, que é L. Posso simplificar aqui, porque L dividido por L dá 1, vai ficar só raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, cateto adjacente, que é L sobre 2, sobre a minha hipotenusa, que é L. O mesmo caso que a gente acabou de fazer lá no seno de 30, né? Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, então L dividido por L vai dar 1, então vai ficar 1 sobre 2. Quando a gente simplifica. E para fechar, a tangente de 60. Tangente de 60 é cateto oposto, que é L raiz de 3 sobre 2,
sobre o meu cateto adjacente, que é L sobre 2. Olha o que eu tenho em comum, tanto na parte superior quanto na parte inferior, o L sobre 2. L sobre 2 dividido por L sobre 2 dá 1. Então, nós podemos simplificar e aí só sobra o raiz de 3. Por isso que a tangente de 60 é raiz de 3. Tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, curta e também se inscreva no meu canal. Um beijo e sucesso! Música